Mudanças no PSD. O partido deve filiar mais vereadores aqui em Teresina. O PSD vai filiar esses vereadores saindo de que partido, Lídia Brito? Olha, já de olho em 2024, Joelson, os partidos começam a se organizar lá na casa e tem vereador que está sem mandato, né? Alguns foram expulsos de seus partidos, como no caso os 2 vereadores do Progressistas, e esses vereadores escolhem aí um novo partido e já anunciam ingresso no PSD. Vamos acompanhar. Estamos com o deputado Georgiano e tivemos essa tratativa, essa conversa que a gente ingresse tão logo termine o segundo turno da campanha presidencial. A princípio seria essa a ideia da gente, organizar uma chapa com 4 vereadores, mas organizar uma chapa forte. Nós temos a perspectiva de eleger entre 4 a 5 vereadores na eleição que vem, né? Mas assim, nós já fomos procurados por outros colegas tentando ingressar também na legenda, dependendo só da liberação dos seus partidos, mas a priori a nossa estratégia é de manter só os 4. O PSD é um partido da base, inclusive com o secretário Renato BG, que é afiliado ao PSD, temos o primeiro suplente Dragalana, que é secretário da Juventude, também fazendo parte do primeiro escalão da equipe do prefeito, doutor Pessoa, e isso aí não será alterado. Bom, Lides, acontecendo essas mudanças aí, nós teríamos agora no PSD quantos integrantes? Que já tem Renato Berger e Ismael. Ismael, passa a ser uma bancada de 4 vereadores lá na Câmara de Teresina. Já é o partido pensando em 2024. Já os partidos já começam a se reorganizar, pelo menos começam essas negociações, né, no sentido de se reorganizarem para a eleição de 2024. Então, o PSD forma aí uma bancada forte lá na casa. É um partido da base aliada do prefeito Doutor Pessoa, né? E a gente até mostrou ontem essa possibilidade do prefeito Doutor Pessoa futuramente migrar do Republicanos para o PSD, né, partido liderado pelo deputado Júlio César Lima aqui no Piauí, e o partido então recebe Vinícius Ferreira, que foi expulso do Avante, está sem partido, e também Neto do Angelim, expulso do Progressistas, né, por aí, na verdade ele recebeu uma liberação do Progressistas, né, o Neto do Angelim, por infidelidade, considerado infiel, já que apoiou Rafael Fonteles. Mas, Livaldo, hoje nos bastidores lá da Câmara de Teresina, o que se falava é que em vez de 4, essa bancada do PSD poderia ser uma bancada de 3 parlamentares, porque chegando esses 2 parlamentares, há nos bastidores da Câmara a informação de que o vereador Ismael Silva estaria de malas prontas para deixar o PSD aí dentro da janela, né, que vai ser aberta só em 2024, o vereador teria um interesse, Elivaldo, de disputar a Prefeitura de Teresina em 2024. Olha, só falta arrumar as malas, porque, na verdade, o PSD faz tempo que ele já faz uma oposição dentro do partido da base. Há muito tempo ele toma posições divergentes com relação ao partido que é da base e ele é da oposição. E ele teria até um caminho que já se apresenta, seria o Novo. O Partido Novo, né, teria e estaria trabalhando para formar uma chapa forte, uma bancada forte para 2024. Lideranças que hoje são do PL estariam aí trabalhando essa migração para o Novo, e o nome do deputado Ismael Silva é colocado aí como uma possibilidade de, saindo do PSD, o vereador não confirma isso, né, mas saindo do PSD, ele poderia ser uma opção para disputar a Prefeitura de Teresina e poderia ser pelo Partido Novo. E aí, Elivaldo Barbosa, o PSD se reencontra com o sobrenome Ferreira mais uma vez, né? Exatamente. Foi do PSD, já no final da sua atividade política como vereador, Zé Ferreira, pai do Vinícius Ferreira. Agora, realmente, e se o doutor Pessoa se aproximar
do PSD, aí é que o Ismael não tem como ficar, né? Oposição. Ele é um dos líderes da oposição, tem feito críticas contundentes à prefeitura, tem marcado posição na Câmara Municipal. E esse projeto de buscar viabilizar uma candidatura majoritária e através do Novo, então afasta, tirando o PSB dessa condição de liderança de bancada na Câmara Municipal. Mas isso ainda tem tempo, não é? Ele não tem janela agora para mudar de partido, não há razão, por mais divergente que seja a sua atuação no partido, mas o prazo legal mesmo é março, final de março de 2024. Muito bem. Vamos trazer agora informações. Antônio José Lira, dúvida na liderança do prefeito. Hoje, ele atualmente, né, Antônio José Lira, que hoje também está no PSD, não? Não, peraí. O Partido Republicanos. É o partido do prefeito, Republicanos. Exato. Mas ele disputou pelo PSD, salvo engano? Não. Isso, ele era do PSD, ficou na suplência e migrou para o Republicanos. Hoje é o líder do prefeito Doutor Pessoa, mas vive uma situação delicada, de muita incerteza. Hoje ele usou mais uma vez a tribuna da casa para fazer um desabafo, mais uma vez de perseguição política. Ele conseguiu recentemente mais uma vitória na justiça. Elivaldo conseguiu aí mais uma vez o direito de permanecer lá na Câmara de Teresina como vereador, né, ocupando essa suplência, e hoje fez um desabafo e revelou: se houver um racha entre o grupo do prefeito Doutor Pessoa e o grupo de Jeová Alencar, ele revela de que lado ele fica. Vamos ver. Ontem saiu o resultado. Antônio José Lira continua sim vereador de Teresina. E eu vou continuar aqui, cada dia do nosso mandato. Será como se fosse o último. E eu repito, eu não abro mão do amor que eu tenho por Teresina. Cada obra que sai em Teresina, que o prefeito Doutor Pessoa faz, eu sou o primeiro a bater palmas. Eu sigo Jeová Alencar. Eu não sou homem de duas caras, não. Eu sigo o Doutor Pessoa, sigo o prefeito, sou o líder dele. Agora eu não vou enganar ninguém, porque eu já tenho 62 anos. Se eu não enganei politicamente até agora, eu como político, eu não quero perder algo que os políticos perdem muito, o sentimento. E nesse segmento do sentimento tem um da gratidão. Lídia, o questionamento se deu na época do mandato foi porque ele mudou do PSD para o Republicanos, né? Aí os suplentes do PSD achavam que tinham direito sobre o mandato de Antônio José Lira. Isso aí está superado pelo... Ele conseguiu, né, mais uma vez, uma decisão favorável da Justiça, um questionamento do suplente Alisson Pego, né? Ele conseguiu ali mais uma vez essa decisão judicial favorável a ele. Então, permanece na Câmara de Teresina. Se assim o prefeito Doutor Pessoa entender, né, permanece como o líder do prefeito Doutor Pessoa. Mas aí ele foi bem claro. Se a gente vê cada vez mais essa relação delicada entre o prefeito Doutor Pessoa e o presidente Jeová Alencar, ele afirma que não tem dúvida, trabalha pela gestão do prefeito Doutor Pessoa, mas fica ao lado de Jeová Alencar. E isso, Elivaldo, é um dos pontos de questionamentos, né, com relação à permanência de Antônio José Lira na liderança do prefeito Doutor Pessoa, porque ele é visto como um líder mais de interesse de Jeová Alencar do que do próprio prefeito Doutor Pessoa. Mas até o momento, o Doutor Pessoa não encontrou ali um nome, né, para assumir essa liderança. O nome ainda está no primeiro escalão, que é Renato Berger, né? Secretário de Esporte. Se ele sair, voltar para a Câmara, talvez seja ele, volte também à liderança do prefeito. O vereador Antônio José Lira, de fato, ele é o líder do prefeito, tem toda a fidelidade, atuação, defendendo a gestão lá na Câmara Municipal, mas ele também integra a bancada independente aliada a Jeová Alencar. Ele é meio apadrinhado por Jeová. Exatamente, é ligado a ele, voltou nele, totalmente. Muito próximo a ele, deve fidelidade total política a Jeová Alencar. Então, isso não quer dizer que ele seja infiel em relação ao Doutor Pessoa, não. Ele é líder do prefeito e membro da bancada do Jeová. Às vezes dá certo, às vezes tem que ficar meio na paralela. O líder do prefeito e o vereador, que é o presidente eleito na Câmara, são dois nomes ligados a um ex-aliado. Então, o prefeito realmente tem que organizar a base nesse momento.
Tem que reorganizar, até porque esse rompimento não aconteceu claramente, né? Não foi oficializado, né? Mas nos bastidores a gente vê os dois caminhando para lados totalmente opostos. E ficou muito mais claro ontem, quando o Elivaldo trouxe aqui, né, a informação de que o ministro Ciro anunciou lá naquele evento de Joel Rodrigues, o nome de Jeová Alencar como um dos possíveis nomes para se trabalhar, para ser candidato a prefeito de Teresina em 2024. Então, isso mostra que esse grupo entende que Jeová não está mais do lado do prefeito Doutor Pessoa. Então, questão de lógica, Elivaldo Barbosa, se o nome está posto para disputar a prefeitura e Doutor Pessoa é um candidato à reeleição natural... Estão em campos opostos, né? Estão em campos opostos. Bom, vamos trazer agora informações sobre o secretariado. MDB e PT terão maior peso na divisão de cargos? Essa é a expectativa, Lídia? Agora é o secretariado de Rafael Fonteles, né? O governador eleito na Assembleia Legislativa. Há uma expectativa com relação à formação desse secretariado, porque pode alterar, né, ali a composição dessa bancada que foi eleita para 2023, pode haver convocação de suplentes, mas já tem aí um pré-acordo, né, que o PT, partido de Rafael, e o MDB terão aí um peso na formação desse secretariado. Vamos ver. Os partidos aliados aguardam definição do governador eleito Rafael Fonteles sobre a ocupação de cargos no novo governo. As legendas que ajudaram a eleger Rafael esperam participar da coligação governista. Ele vai precisar ouvir todo mundo, então a partir daí é que ele vai compreender os desejos e as intenções de cada força política que participou da eleição dele. Pelo que sei, tem mais especulação do que fato. Eu acredito que ele só vai tratar mesmo depois de definido o segundo turno. E aí ele deve dialogar com as forças políticas, com os partidos, e cada partido trata com seus parlamentares, com as suas forças internas. Pelo menos é assim que o Partido dos Trabalhadores faz. O entendimento com o governador eleito é que a federação com o Partido dos Trabalhadores e o MDB, que formam as duas maiores bancadas aqui na casa, terão prioridade na composição do novo secretariado. Nós temos um bloco da federação, onde o PT é o que tem a maior expressão, com todo respeito aos demais. Tem o bloco do MDB, que é um outro bloco, é o segundo maior bloco, e tem os outros blocos, tem Solidariedade, tem outras forças. Então, acho que ele vai ouvindo e a partir daí vai definindo tudo. Rafael fará o anúncio do novo secretariado logo após o resultado das eleições de segundo turno. Tem limitações de vagas, né? E é uma base grande. Só deputados estaduais são 22. Aí temos mais 8 deputados federais, tem mais 2 senadores. Então, como é que ele vai tratar isso? Então, esse é o que nós estamos aguardando. A gente conhece o secretário Rafael, sabe do seu arrojo, agora do nós não conhecemos ele como governador eleito, ele é o comandante, agora ele é o comandante maior aqui e ele tem sua estratégia, certamente tem diferenciais em relação aos outros governadores, ao ex-governador Wellington, mas é uma pessoa inteligente, que sabe da importância da política e tem valorizado todas as forças. Creio que é essa escola que ele vai seguir. Outro assunto que mobiliza a base aliada é a eleição da presidência da Assembleia. O Partido dos Trabalhadores deverá ter um candidato. Os 30 deputados aqui só não são presidente porque não depende só dele, mas eu acho que isso é um processo de construção. Pra você ter uma ideia, o PT ainda nem conversou. Nós conversamos, nós estamos deixando passar também o segundo turno para começar esse diálogo. Né? Mas eu acho que todos os nomes, é um desejo de todos os nomes, mas isso é um processo de entendimento. Aqui nesta casa nada acontece sem entendimento. Existe muita curiosidade, né, para você saber qual é o perfil do secretariado de Rafael Fonteles. E como nós vimos aqui na entrevista do secretário de governo, a gente vai ter que esperar pelo menos até o final do segundo turno, Lídia. Para saber aí oficialmente, né, esse anúncio oficial de como é que vai ser esse secretariado. Mas nos bastidores, Joelson, a movimentação já é grande. Rafael Fonteles já conversa
com os deputados, recebem ali parlamentares, lideranças dos partidos que compõem a Assembleia Legislativa. Qual é a informação que existe e que a gente apurou aí com vários nomes que fazem parte dessa base aliada de Rafael Fonteles? PT faz a federação, tem aí o maior número de deputados, o MDB também. Esses dois partidos, eles têm prioridades aí na escolha, na montagem, né, na definição dessas secretarias. As secretarias que são consideradas ali mais importantes, que atraem mais o interesse dos parlamentares. A questão, Elivaldo, é que Rafael Fonteles já anunciou a esses aliados que há pastas que ele faz questão de ter uma decisão direta nessa indicação, né? São pastas como segurança pública. Rafael quer fazer aí uma espécie de mudança total na segurança pública do Piauí. Saúde, educação, são essas áreas que são as áreas principais de qualquer gestão. Rafael Fonteles tem um interesse direto na indicação dessas pastas. E um outro detalhe que foi revelado pelos aliados é que, primeiro, Rafael Fonteles vai conversar, Joelson, com os deputados estaduais. Então, esses acordos com relação a pastas, a indicação de nomes para as pastas, elas começam com os deputados estaduais. A conversa com os deputados federais vai depender da eleição para presidente. E eles estão apostando que Lula vai ser eleito presidente da República. Então, com isso, essa indicação de cargos por parte dos deputados federais ficaria aí com relação aos cargos federais aqui no Piauí. Mas isso deixou aí muita gente um pouco insatisfeita, preocupada aí com o que vai acontecer, porque depende da eleição de Lula essa definição. Mas as conversas já estão ocorrendo, mas um anúncio oficial só depois do segundo turno. Livaldo Barbosa, o governador Wellington Dias, que já formou e reformou 4 equipes de governo na história, disse que é o momento mais complicado da gestão. É esse começo em que você precisa formar o time com quem vai governar. Rafael Fonteles ainda não fez isso, né? Vai fazer pela primeira vez. Existe muita expectativa porque sabe-se dessa necessidade que ele tem de formar uma equipe técnica, mas sabe-se também que sem o aditivo político, um primeiro escalão não funciona. Não funciona. Ele sabe disso, ele tem certeza. O governador eleito foi eleito com total legitimidade, no primeiro turno, com a larga vantagem. Então, ele tem um capital político que lhe dá legitimidade para liderar, de fato, a formação da equipe. Agora, é claro que ele não foi eleito sozinho. 2 forças políticas foram marcantes na vitória de Rafael Fonteles, a Federação e o MDB. Então, um quadro aí por si só já se torna mais enxuto para compor o governo. 22 deputados estaduais, 8 federais compõem essa base. Então, é com esse pessoal, como eles mesmos chamavam na campanha, com esse time é que vai governar o Estado. Os nomes que serão escolhidos, todos passarão pelo crivo do governador eleito. Isso é natural, é absolutamente normal. Mas se você for atrasar um pouquinho aí, lembrar dos governos comandados, os últimos de Wellington Dias, áreas como saúde, participação direta do governador, a educação, então nem se fala. E a segurança, que era um pouco, digamos assim, terceirizada, ficava ali com aliados. Foi o Fábio Abreu, que era de uma força política aliada, importante, no caso o PTB, depois o PL e ultimamente o PSD, embora tendo lá um outro secretário, que é o secretário Rubens Pereira, que permanece no cargo. Então, essa montagem, esse tabuleiro, ele vai ser montado levando em conta alguns critérios. O critério político é o que vai prevalecer, é o critério político, porque o Rafael ele foi eleito dentro de uma base política. Como é que ele vai esquecer essa base agora? Então, o critério político será o peso maior. É claro que associado ao critério técnico, a ideia do governador, e ele já passou esse recado aos seus aliados, é dar uma oxigenada nas gestões petistas ou com a liderança do PT no Estado, talvez uma oxigenada até de áreas, partidos que comandavam uma certa área do governo por muito tempo, deve passar para outra área. Isso envolve até mesmo o PT, com lideranças importantes que devem também mudar de áreas. E ele tem já iniciado essas conversações e o próprio Rafael é produto de uma cota pessoal do governador. Eu lembro bem
em 2015, quando ele foi anunciado, logo depois da eleição, na transição 2014-2015, lá no escritório de campanha, que ainda hoje é lá ali no bairro São João, o governador eleito na época, o Wellington Dias, estava lá apresentando o seu secretariado, e a novidade era Rafael Fonteles, um jovem secretário, todo mundo, Rafael Fonteles, filho do deputado Nazareno Fonteles, aparecia ali pela primeira vez como membro de um primeiro escalão de uma área fundamental, a área da Fazenda. E assim foram outros que se apresentaram na época dentro desse ambiente de renovação. Então esse critério será perseguido por Rafael Fonteles e eu diria que não demora não, já na próxima semana. Já? Na próxima semana. Vamos aguardar.